Vamos agora para o nosso quarto e último tema, que é a promoção da equidade do gênero e reforço às prerrogativas da mulher advogada. O papel da ordem. Quero convidar o moderador, o Dr. Natalino Valentim. Por favor, uma salva de palmas. Muito boa tarde a todos e a todas. Pereira já foi, estava falando para não falar de todas, mas falar de todas. Bom, depois de falarmos do ambiente, voltamos às mulheres. E, este é o painel com características distintas dos anteriores. Teremos oportunidade de ver outras perspectivas para além das perspectivas nacionais. E para o nosso painel, contaremos com 3 intervenções, diferentemente dos outros que me antecederam. Eu primeiro falarei do perfil das nossas interlocutoras antes de chamá-las ao palco. A nossa primeira interlocutora será a doutora Maria Carneiro, que é advogada, com experiência de mais de 10 anos, já exerceu funções no Conselho Jurisdicional da Ordem dos Advogados no triênio anterior, e neste triênio é presidente do Conselho Provincial de Tete, da Ordem dos Advogados de Moçambique. Doutora Maria Carneiro, por favor, tome o seu lugar. A nossa segunda oradora, que falará conosco de forma remota, é a doutora Viviane Segato. Falará conosco a partir do Brasil. É formada pela Universidade do Oeste Paulista, também chamada por UniOeste. Atua no campo dos direitos humanos, violência doméstica, igualdade racial e igualdade de gênero também. Atualmente é presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, em Presidente Prudente, que é uma cidade brasileira. Doutora Viviane está conosco, muito boa tarde. E por fim, teremos a doutora Tânia Canguia, é licenciada em Direito pela Universidade Católica Portuguesa e tem um mestrado, Universidade Católica de Angola, tem um mestrado em Direito Privado pela Universidade Católica Portuguesa e tem 2 pós-graduações também pela mesma universidade, que é a Universidade Católica Portuguesa. Uma pós-graduação em Fashion Law, acho que é para advogados ficarem muito mais bonitos. E acho que não precisamos, mas um e outro aqui, se calhar, é melhor, depois da sessão, conversar um pouco com a doutora Tânia. E a doutora Tânia atua preponderantemente no campo do direito comercial e é membro do Conselho Nacional da Ordem dos Advogados de Angola. E à semelhança da doutora Terra, ela também é tesoureira lá no Conselho Nacional da Ordem dos Advogados de Angola. Então, para o primeiro mote, a primeira apresentação será feita pela doutora Maria Carneiro, que vai utilizar slides. A palavra para você. Então, doutora Maria, por favor, o tempo é seu.
Boa tarde a todos. Primeiro, quero parabenizar a Ordem dos Advogados de Moçambique, especialmente a Comissão de Gênero, pela iniciativa da realização do primeiro Congresso da Mulher Advogada. Senhoras e senhores, trago na minha apresentação aspectos importantes sobre a promoção da equidade de gênero e reforço às prerrogativas da mulher advogada, o papel da Ordem de Advogados de Moçambique. A equidade de gênero é um fator essencial para o desenvolvimento democrático e jurídico de um país. Ela promove a justiça, a imparcialidade, responsabilidades e oportunidades entre homens e mulheres. As mulheres advogadas desempenham um papel fundamental na defesa dos direitos humanos e na promoção da justiça social. A Ordem de Advogados tem a responsabilidade de garantir um ambiente justo e fortalecer a participação das mulheres na advocacia. Irei apresentar uma abordagem do contexto da realidade moçambicana. Primeiramente, trago aqui uma estatística dos membros da Ordem dos Advogados de Moçambique, sendo que temos 3.183 advogados inscritos, dos quais 2.141 são advogados do sexo masculino e 1.042 advogadas. Temos um registro de 277 sociedades de advogados, das quais somente 36 sociedades com sócias maioritárias, o que evidencia claramente que temos um número reduzido de advogadas. Segundo o quadro legal e constitucional, falo do quadro legal e constitucional moçambicano, este garante a igualdade de gênero, pois, como todos nós sabemos, a Constituição da República assim verifica-se através do princípio da igualdade e também com tratados internacionais. Temos também políticas para fortalecer os direitos das mulheres, que, apesar dessas políticas e do princípio consagrado pela Constituição, ainda temos alguns desafios que as mulheres advogadas enfrentam, sendo desafios como a discriminação, barreiras à ascensão profissional e acesso limitado a cargos de liderança. As mulheres advogadas enfrentam inúmeros desafios, mas trago aqui alguns que penso serem mais comuns, dos quais, primeiro, temos barreiras culturais e sociais. Infelizmente, a nossa cultura contribui muito para a limitação da atuação da mulher advogada. Temos também persistência de estereótipos de gênero, que, infelizmente, o preconceito generalizado sobre atributos e características do homem e da mulher ainda é um desafio no exercício da nossa profissão. Temos também a desigualdade no acesso a oportunidades profissionais, baixa representatividade em cargos de liderança no setor jurídico, dificuldade na conciliação entre vida profissional e familiar, disparidade salarial e também o assédio no ambiente de trabalho. Trago aqui alguns exemplos de vida que colegas partilharam. Temos na primeira imagem um testemunho onde as colegas sofreram desigualdades no acesso a oportunidades.
Por exemplo, a primeira imagem, a colega diz que não conseguiu a vaga e ouviu que a vaga não era apropriada para ela por ser mulher, porque teria que deslocar-se a distritos para fazer julgamentos e imaginemos que no meio da viagem o pneu furasse e ela, por ser mulher, não teria a capacidade de trocar um pneu, o que eu pessoalmente discordo, porque eu sei trocar um pneu e acredito que muitas aqui também sabem. Sim. E a seguir também temos um exemplo. Penso que muitas sabem, sim. A seguir também temos um exemplo de outra colega que claramente disse que perdeu uma vença porque era mulher, porque elas não queriam uma mulher advogada para aquele serviço a prestar. Temos também outros exemplos. A terceira imagem em relação à persistência de estereótipos de gênero. A colega diz que no início da sua carreira, penso eu que foi em 2019, ela enfrentou muita discriminação porque era uma mulher advogada a abrir um escritório. E com isso, cada cliente que ia ao escritório dizia que, por ser mulher, então eu prefiro ir procurar um homem. Até sofreu alguma pressão social no sentido de ter que se associar a um homem para poder ter clientes. E a própria secretária que estava a iniciar a abertura do escritório também assim sugeriu. E por fim temos também mais um exemplo de vida sobre o assédio, que penso eu que todas nós somos vítimas no dia a dia. Então, a questão essencial é, perante esses desafios, qual é o papel da Ordem dos Advogados de Moçambique em relação a isso? Claramente, como eu disse no início da minha apresentação, a Ordem dos Advogados de Moçambique deve garantir e fortalecer a participação das mulheres na advocacia. E como pode ser feito? Eu penso que, primeiro, há necessidade de implementar medidas de ações de promoção. Que ações? Acho que podemos verificar aqui. Primeiro, advocacia e conscientização. Promover políticas de equidade na profissão. Formação e mentoria. Desenvolvimento de programas para capacitar e apoiar mulheres advogadas. Criação de comissões de gênero. Por acaso, até temos uma comissão de gênero já criada a nível da nossa ordem, mas há necessidade, sim, de reforçar a implementação desses órgãos específicos para tratar das questões de mulher. Promoção da participação feminina em cargos de liderança, adoção de medidas que incentivem e garantam essa participação, apoio contra a discriminação e assédio. Pessoalmente, eu penso que dessas ações que trago aqui, a essencial para ultrapassarmos ou para promovermos a equidade deveria ser, em primeiro plano, a questão de formação e mentoria, no sentido de criar objetivos concretos de formação e mentoria. Isso é, capacitação profissional, desenvolvimento de liderança, apoio emocional e criação de rede de contactos, o famoso networking. E esses programas, quer de formação e de mentoria, também devem ser claros, como devem ser estruturados. Por exemplo, trago aqui algumas sugestões, como deve ser estruturado o programa de formação. Deve ter uma capacitação técnica, desenvolvimento pessoal, gestão de carreira e empreendedorismo,
Assim como também o programa de mentoria também deve acolher ou incluir seleção de mentores, sessões de mentoria individualizada, desenvolvimento de competências comportamentais, o famoso soft skill, e também troca de experiências. O segundo aspecto é criação de prerrogativas específicas da mulher advogada. Como é que poderia ocorrer isso? Através de uma inclusão no Estatuto da Ordem de direitos e garantias para, por exemplo, advogadas gestantes. Outra sugestão, isenção total ou parcial de cotas no período de licença de maternidade. E também fortalecimento de canais de denúncia e medidas disciplinares eficazes para situações de violação das prerrogativas da mulher advogada. Com isso, posso concluir que, primeiro, a equidade de gênero na advocacia é essencial para uma justiça mais representativa e inclusiva. Segundo, a Ordem de Advogados deve ser protagonista na defesa dos direitos das mulheres na profissão, especialmente da mulher advogada. E, por fim, medidas concretas são necessárias para garantir um futuro mais justo para todas as advogadas moçambicanas, esperando que tenha um impacto significativo no empoderamento das mulheres advogadas, maior representatividade feminina no setor jurídico e redução da desigualdade na atuação por parte da mulher advogada. E muito obrigada. Muito obrigado, doutora. Muito obrigado, doutora Maria Carneiro. Em seguida, irei convidar a doutora Viviane Segato, que nos acompanha a partir do Brasil. Doutora Viviane, por favor, o tempo é todo seu. Doutora, estamos com algum problema de som aqui? Vou pedir aos nossos técnicos ou para a doutora abrir o seu microfone aí, se for o caso. Doutora, acho que é com o seu microfone. Ainda não estamos a conseguir. Não. Ainda não conseguimos ouvir. Sim, está a interagir com os técnicos. O microfone está desligado. Vamos ver se agora vai. Foi? Sim, foi. Perfeitamente. Vocês estão me ouvindo agora? Perfeitamente, doutora.
Bom dia a todos vocês, é um orgulho, um prazer muito grande participar do primeiro congresso da Mulher Advogada em Moçambique. Estou muito feliz com esse convite, é uma honra para mim poder falar com vocês hoje. Vou usar meu tempo, 15 minutos. Eu ouvi o nome da colega Maria Carneiro, né? Foi a primeira colega que falou aí. E eu fiquei ouvindo o que você estava falando e pensando no caminho que nós percorremos aqui, que é o mesmo caminho que vocês estão percorrendo aí também em Moçambique. Eu sou formada em 1997, comecei a participar da OAB efetivamente em 2018, mas eu venho vendo crescentemente a presença das mulheres nesses espaços, nos espaços da OAB, nos espaços também das nossas comissões. Aqui onde eu me localizo, nós temos a subseção de Presidente Prudente, mas nós pertencemos também à seccional de São Paulo. Então, aqui no estado de São Paulo, nós temos 257 subseções, e a maioria da advocacia aqui é uma advocacia feminina, mas nem sempre a advocacia feminina teve um protagonismo merecedor. Então, a partir de 2015, foi instituído um projeto de valorização da mulher advogada. E nós já tínhamos os nossos direitos, mas era necessário, como a própria colega colocou aí, alguns direitos específicos para a mulher advogada. Então, eu vou partilhar com vocês, se o colega me permitir, partilhar a tela, por favor. Vamos ver. Queria compartilhar uma tela com vocês. Eu acho que não foi. Problema de tecnologia, não tem problema. Eu vou abrir aqui mesmo com vocês, tá bom? Então, agora nós temos algumas prerrogativas específicas da mulher advogada. Quando a Maria falou que seria necessário esses direitos das mulheres advogadas com relação à maternidade, com relação à valorização profissional, financeira, à equidade, nós conseguimos ter isso aqui já. De forma, pelo menos no papel escrito, a gente tem. Então, nós temos uma cartilha que a gente segue. Então, aqui, por exemplo, a mulher advogada, no ano que ela tem o bebê, ela não paga anuidade. Então, isso foi instituído a partir de 2015. Então, ou a anuidade ela é retirada total ou parcial em caso de adoção. Nós temos também direitos da mulher advogada, em prazos, quando ela tem processos, se ela é a única patrocinadora da causa, o prazo, quando ela está em período da maternidade, o processo fica suspenso durante 30 dias. Então, o prazo é dobrado. E quando esses direitos não são respeitados, obrigada. Então, nós temos aí com vocês, depois eu vou disponibilizar para vocês a nossa cartilha de prerrogativas. Então, essa cartilha, pode passar, por favor. Consegue baixar? Isso, eu vou passando por aqui também para facilitar, tá? Então, nossa cartilha de prerrogativas, eu vou só adiantar para a gente não ocupar muito espaço de vocês, porque a gente está meio atrasado no horário, né? Então, nós temos contra o assédio. Então, nós temos aqui no estado de São Paulo, a OAB São Paulo tem um canal que chama Advocacia Sem Assédio. Então, as advogadas que sofrerem algum tipo de assédio, elas podem contactar a OAB São Paulo ou as subseções, no nosso caso aqui, Presidente Prudente, e narrar esse assédio através de e-mail, através do site e através de telefone também. Isso, obrigada. Discriminação ou preconceito de gênero. A gente sabe como que funciona o sistema jurídico, eu acredito que vocês, mulheres advogadas, também passam por alguns processos aí nesse sentido. Então, a gente tem essa proteção para que não haja essa discriminação, essa violência de gênero. Mas como isso é efetivado? Aí está as prerrogativas da advogada na maternidade que eu falei com vocês. Isenção total ou parcial da anuidade, do parto ou na adoção, em casos de adoção. Tá? Pode descer um pouquinho. Isso, tá ótimo. Tá ótimo, isso, tá ótimo. As advogadas têm direito especial ao estacionamento no período da gestação, no período da maternidade.
A suspensão do prazo, eu já falei com vocês, e não passar por raio-x, porque a gente sabe que isso pode causar algum prejuízo para o feto. Então, caso a advogada passe por esse processo e ela não tem o seu direito respeitado, ela faz o quê? Ela aciona as nossas comissões de prerrogativas. Nós temos na OAB São Paulo uma comissão de prerrogativa que trabalha 24 horas. E nas nossas subseções, nós também temos as comissões de prerrogativas, aonde devem ser encaminhados os pedidos tanto da advocacia normal como da advocacia feminina. Então, esse processo e esse trabalho é feito por todos os advogados de forma voluntária. Eu vi que a Maria colocou aí também, falou sobre comissões, né? Sobre gestões, vocês têm a comissão de comissão de gênero, né? Aqui nós chamamos de comissão da mulher advogada. Nós temos uma comissão específica para tratar de assuntos das mulheres advogadas. É uma comissão tanto estadual como nas subseções também temos. Só para vocês terem uma noção, a importância de ter essa fala da mulher, essa importância de ter a mulher nesses locais, aqui no Brasil, nós temos 27 estados, 27 seccionais. Dessas 27 seccionais, apenas 6 são presididas por mulheres. Só que a partir de 2015, a possibilidade de termos seccionais presididas por mulheres, assim como subseções presididas por mulheres, abriu o campo para que a advocacia feminina seja cada vez mais viabilizada. Então, por isso que é importante nós termos mulheres também nos espaços de comando, para que a gente possa ter também os nossos direitos respeitados, porque é totalmente diferente uma mulher entender a situação da mulher advogada, quanto um colega entender a situação da mulher advogada. Se você falar para um homem, olha, eu estou gestante, eu não posso passar pelo raio-x, ele vai entender, mas ele não vai saber, talvez, as consequências disso tudo, porque ele não é uma mulher. Então, tendo uma mulher nessas posições, foi mais fácil para nós aqui no Brasil colocar e implementar essas condições e as prerrogativas serem respeitadas. Então, se você quiser passar um pouco mais. Consegue? Não? Isso, tá ótimo. Desce só mais um pouquinho. Isso, a gente já falou da isenção. Essa cartilha eu vou disponibilizar também no grupo aqui no chat, tá? Para que vocês tenham acesso. Pode descer, por favor. Isso, eu já falei, pode descer. Direito à creche, pode parar aí, por favor. Ó. Toda advogada gestante ou lactante tem direito à creche, quando disponível, né, no local ou na acessibilidade para o bebê. Só que o que a gente observa, e é aqui nesse ponto que eu trago a nossa experiência aí para vocês. Por exemplo, aqui no nossa subseção, aqui em Presidente Prudente, nossa subseção tem 91 anos, então faz 91 anos que tem a OAB aqui na minha cidade. Em 91 anos, essa é a primeira vez que nós conseguimos ter uma mulher como presidente dessa subseção. Então, isso só foi possível porque, a partir de 2021, a OAB São Paulo instituiu a paridade de gênero. Então, para concorrer às eleições da OAB, é necessário que seja respeitada a paridade de gênero e também a paridade racial. Então, é necessário que a gente tenha nas chapas, né, concorrentes, mulheres, não em sua maioria, mas a paridade de gênero de mulheres, e também as cotas raciais. Então, isso também é uma luta que vem de muitos anos que a OAB vem lutando, e a advocacia, não só a advocacia feminina, mas também a advocacia racial vem trazendo tudo isso. Porque a gente sabe que aqui a nossa sociedade, acredito que a de vocês também, pelo que eu ouvi nos painéis anteriores, ainda foi muito estruturada de forma a prejudicar, né, as questões raciais, as questões femininas. Então, a gente traz essas inovações, a gente traz essa proteção à mulher advogada, para que a gente possa trabalhar de forma mais uníssima com os homens também, em paridade realmente, porque a gente sabe que é muito difícil, pelas próprias normas aí que a Maria colocou antes, e as que eu trouxe para vocês agora, como é muito bonito no papel, mas é muito difícil no dia a dia. Porque a gente sabe que uma mulher, quando ela sai, eu falo mulher de ordem, né? Que eu sou uma mulher de ordem, porque estou presidindo a ordem da advogada agora. Para mim, como mulher, é muito difícil conciliar, porque eu não sou só presidente da ordem, eu sou presidente da ordem, eu sou advogada, eu sou mãe e sou filha.
Então, a gente concilia tudo isso. É muito mais fácil para um homem de ordem trabalhar na ordem. Então, se ele tem que fazer uma viagem e ficar a semana fora, é muito mais fácil para ele. Para mim, já seria mais difícil, para minhas colegas que presidem as subseções também, porque a gente tem que organizar todo um sistema para poder estar ausente da nossa casa, da nossa família. Então, para um homem é mais fácil. Então, aqui, quando a gente coloca mais mulheres neste local, a gente consegue organizar e consegue abrir espaço para que novas mulheres estejam também nesse lugar. Porque se a nossa advocacia feminina é em sua maioria, nós também precisamos estar nesses ambientes. Então, aqui na minha subseção em Presidente Prudente, nós contamos com 3.420 advogados. Desses 3.420 advogados, a maioria é feminina. Aqui, nós temos 60 comissões temáticas. Então, assim, nós temos a Comissão da Mulher Advogada, Comissão de Direito do Trabalho, Comissão de Direito Previdenciário, de quase todas as áreas do direito. A maioria das comissões são presididas também por mulheres. Então, quando a gente fala do direito das mulheres, a gente precisa aplicar isso colocando as mulheres nesses espaços. Então, eu não sei se eu já me estendi, eu perdi um pouco o horário. Era isso que eu queria falar com vocês hoje. Primeiro, agradecer a participação, o convite para participar desse congresso, e não vou me estender muito para não atrapalhar a próxima colega que vai falar. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora. Não se estendeu, estava dentro do tempo. Agora, para finalizar, convido a doutora Tânia Anguia para nos brindar com a sua intervenção, a última do dia. Bom dia a todos e a todas. Nós aprendemos hoje. Em especial, eu gostaria de saudar as mulheres moçambicanas pelo bem da sua efeméride, que é, sem dúvida, fruto do reconhecimento e grandiosidade, bravura, com que, junto dos homens, gestionaram e edificaram este grande país. E continuam a fazer, muito certamente. E eu peço desde já uma salva de palmas, muito expressiva, por isso. De modo particular, quero também saudar as minhas colegas advogadas pela nobre iniciativa da organização deste grande evento, em alusão a nós, mulheres advogadas, principiando assim, a nível dos países palopes africanos, a reflexão muito necessária e importante sobre as várias problemáticas que o género feminino enfrenta no desempenho da profissão advocacia, no caso. Quero ainda também agradecer à Ordem dos Advogados de Moçambique, na pessoa do muito ilustre bastonário Dr. Carlos Martins e a excelentíssima senhora Presidente da Comissão de Género, a doutora Judite Lula, pelo convite que me foi feito de estar aqui. Para mim é uma grande honra poder participar desta interação com as minhas pares e contribuir de alguma forma para a reflexão destas questões. De modo preliminar, eu gostaria de exteriorizar pensamentos que são deste assunto. Não é? Nós mulheres vivemos um paradoxo bastante intrigante, não é? Já se falou aqui inicialmente sobre a Bíblia. Lembro-me de um dos mediadores que falava que no livro de Gênesis, não é? Diz que o homem, pronto, a mulher, não é? Nasceu da costela do homem. Ou seja, nós derivamos daí, não é? Deus criou o homem, não é? E na sequência criou então a mulher a partir da costela do homem, não é? Ou seja, lembro-me até de ter visto uma poesia que falava sobre isso, não é? Que nós não saímos nem da cabeça, quer para sermos superiores, nem dos pés para sermos pezinhadas, não é? Saímos
do centro e do lado, não é? Não foi no centro, mas foi do lado, indicando aqui a questão da proximidade, não é? Ou da igualdade. E também diz a Bíblia que nós fomos criadas com o propósito de auxiliar ou de dar alguma companhia, não é? Ao homem. E dali, não é, surge sempre a perspectiva de que, de facto, esta união de homem e mulher foi sempre abençoada, foi sempre pretendida mesmo por Deus. E apesar, eu penso que esta coabitação, não é, entre o homem e a mulher como meio de vida abençoado por Deus, não é? Penso que é muito motivada sobre a necessidade da continuidade da existência humana, que apesar de grandes avanços tecnológicos que já temos até hoje, ainda não foi possível substituir a matéria biológica, não é, por matéria sintética. Por muito que se vá tentando, ainda não conseguimos chegar a este propósito. De tal sorte que é sempre necessário, de facto, material do homem e da mulher e juntos conseguem criar a vida. E mais do que isso, é sempre necessário um útero, não é, para a gestação pelo período de 9 meses, não é? Para se poder criar a vida. Mas apesar da natureza expressar isto de modo muito evidente e indiscutível, o nosso género, ao longo dos tempos, conforme os relatos históricos que bem sabemos, foi sempre remetido à insignificância, à pequenez, à insuficiência. E isto levou-me sempre a questionar que feito neste mundo é maior que a decisão de uma mulher em dar à luz a um filho? Será que os homens, que são vistos como sendo grandes, seriam de facto se não tivessem nascido? Penso que a resposta é bastante clara, não é? E evidente. Não. Para se vir a ser grande um dia, não é? É preciso primeiro nascer. E para nascer é sempre necessário uma mulher. E só por isso penso que ficam desde já derrotadas todas e quaisquer teorias que disseminam e continuam a disseminar a consciência de que as mulheres são inferiores, são frágeis. Nós não somos, nem nunca fomos inferiores aos homens, antes pelo contrário. Nós estamos a pé de igualdade aos homens e isto deve estar bem assente, sobretudo nas nossas mentes. Posto isto, temos um outro aspecto que nos é sempre atribuído, penso que indevidamente, de que somos menos capazes que os homens e por força desta convicção, durante muito tempo e até hoje somos vítimas de uma discriminação que assenta essencialmente sobre esta premissa da incapacidade. É sobre esta falsa ideia de incapacidade que muitas de nós somos vítimas de assédio nos nossos postos de trabalho, porquanto entendem estas pessoas que assim procedem, que nós precisamos de passar por isto para justificar, beneficiar de alguma vantagem profissional. E pasmem-se, muitas somos aquelas que pensam ou que de facto assimilam e aceitam isto, não é? Como sendo verdade. Que eu preciso de fazer isto para, de facto, justificar estar nesta ou naquela posição. E com esta falsa ideia, é com esta falsa ideia que se reforça sempre o impedimento de nós, mulheres, acedermos a posições decisórias chaves. E aqui devo frisar que este pensamento muitas das vezes parte mesmo de nós, mulheres. Achar que somos menos capazes que os homens, não é? E há quem diga até que haverá mais respeito se for um homem ao invés de uma mulher.
não é? É ainda sobre esta ideia que se banaliza quase sempre a queixa ou denúncia feita por uma mulher, não é? Quantas de nós, enquanto advogadas em processos crimes, que são os mais comuns, já não testemunhamos mulheres a serem aconselhadas por quem de direito que devia ignorar o que aconteceu, porque podia prejudicar o prevaricador em causa, não é? Eu penso que todas nós já presenciamos uma situação como esta. Entre outras situações, não é? que perpetuam sempre a mulher nesta condição. A mulher advogada, apesar de viver igualmente todas estas dificuldades que a mulher, de um modo geral, vivencia na vida pessoal e profissional, temos de reconhecer que estamos numa condição privilegiada em relação às demais. Porque, por força da nossa formação, conseguimos ter uma visão bastante clara e mais abrangente sobre os nossos direitos e prerrogativas. E isso, à partida, dá-nos a grande vantagem de firmemente posicionarmos-nos sempre que identificamos alguma incongruência. Mas aí surge outra grande questão, não é? Apesar desta posição privilegiada que nós nos encontramos, o que temos feito internamente para a nossa visibilidade e relevância? Que mecanismos internos temos nós, a nível das nossas organizações profissionais, no caso a Ordem dos Advogados, dedicados à promoção e proteção dos nossos direitos enquanto mulheres, que olha para a condição biológica e coletivo de funções simultâneas que desempenhamos? Já muito foi dito aqui, e eu de facto quero parabenizar a Ordem dos Advogados de Moçambique, que comparativamente a nós ainda não temos esta realidade. Vocês já têm uma comissão de género, não é, dedicada a esta temática, têm já um estatuto. Sei que existem aqui, este congresso é como um ensaio para a preparação de soluções a serem melhoradas a nível deste estatuto, mas o pontapé de saída já foi dado, não é? O ponto inicial já foi dado, o que é bastante positivo e que infelizmente a nossa realidade ainda não tem. Portanto, estou também aqui a beber da vossa experiência para depois poder partilhar com os meus pares e vermos aqui soluções acabadas para a nossa realidade também. Muitas somos que, por conta de coletivo de funções sociais simultâneas que desempenhamos, e realce todas elas bastante exigentes, estamos a falar de ser mãe, de ser esposa, de ser dona de casa e ainda profissional, ficamos em posição de desvantagem em relação ao homem no desempenho da nossa profissão. Ou porque temos um ciclo menstrual muito intenso que nos impede de sair da cama ou de casa por alguns dias, não é? Ou porque estamos grávidas e temos as emoções muito alteradas para trabalhar por algum tempo, ou demos à luz, ou temos um filho ou mesmo um esposo doente que carece da nossa atenção mais pormenorizada, então temos de nos afastar do trabalho por algum tempo, entre outras situações, não é, bastante conhecidas por nós, que são próprias da nossa condição biológica. Diante disto, como é que a gente, não é, ou como é que nós podemos competir com um homem, um advogado homem, diante destes desafios todos que são muito conectados à nossa condição biológica? Eu ouvi também aqui, falou-se muito sobre a questão da igualdade, e lembro-me de alguém que falava que nós não somos iguais, não é? Nós não somos propriamente iguais, não é? E eu, a este respeito, eu gostava de lembrar o conceito de igualdade, não é? É importante que nós tenhamos atenção ao conceito de igualdade. A igualdade significa tratar por igual aquilo que é igual e desigual aquilo que é desigual. Quando a gente fala em igualdade de género, não queremos, de modo algum,
falar aqui numa igualdade paritária. Não é isto que nós estamos a falar. É precisamente dar a oportunidade, colocar as pessoas a pé de igualdade. Podemos até aqui dar um exemplo, não é? Nós vemos aqui esse estrado, que é mais ou menos o pódio, não é? Ou aqui o palco. Se a minha colega de painel se levantar e ficar aqui, não é? Ela estando ali em cima e eu aqui embaixo, parece que ela é mais alta do que eu, não é? Mas se a gente retirar esse estrado, aí a gente já consegue estar a pé de igualdade. O que é que se pretende? Ou, imagine que eu até seja de facto muito alto e a minha colega, estando aqui, consegue estar na minha altura, não é? E retirando, ela fica mais para baixo. O que se pretende aqui é, imaginemos que a mulher é de facto a mais baixa, não é? Ela está ali numa condição que não tem a visibilidade necessária, conforme tem o homem, ou seja, as oportunidades conforme tem o homem. E a igualdade que se pretende é precisamente dar um estrado à mulher, para que ela suba e esteja então a pé de igualdade com o homem e consiga, não é, debater ou discutir as oportunidades tal como o homem. E como é que a gente consegue fazer isto? A gente consegue fazer isto, não é? Isto a nível da Ordem dos Advogados, por meio da consagração das nossas prerrogativas, não é? Nós temos que olhar para a nossa condição biológica, não é? Ouvíamos há pouco tempo a colega do Brasil, não é? Que deu o exemplo da questão da licença de maternidade, porque, reparem, a nossa profissão é uma profissão liberal. Nós, infelizmente, não estamos previstos por uma lei do Geral do Trabalhador, não é? Que é o caso. Em Angola nós temos a Lei Geral do Trabalhador, porque nós somos profissionais liberais. E quem tem a competência de regular esta nossa atividade é precisamente a Ordem dos Advogados. Então, cabe à Ordem dos Advogados prestar atenção a este indivíduo que tem especificidades e que precisa de uma atenção pormenorizada e legislar sobre isso. De que maneira? Colocar, a nível deste estatuto, não é? Várias prerrogativas que permitem à mulher competir de igual para igual. Temos de reconhecer que nós temos situações particulares, não é? Todas nós, dependendo umas das outras, mas todas nós temos um período do mês que é um pouco complicado para nós, não é? Não conseguimos, há mulheres, inclusive, que não conseguem sair da cama, por exemplo, não é? E como é que fica? E se eu tiver um prazo legal a cumprir nesta altura, como é que fica? Como é que eu consigo cumprir? Imagino que eu trabalho sozinha, não faço parte de uma organização. Como é que eu consigo? Então, são questões como estas que a gente tem de ver, reconhecer e legislar. Mais do que legislar, reconhecer esses direitos a este indivíduo, porque é merecedor. Ela está a desempenhar a função tal como um homem, não é? Mas existem especificidades próprias dela que devem ser reconhecidas para que ela não seja marginalizada. Por exemplo, teve aqui uma das colegas falava que teve no período pós-parto, não é, que era muito complicado para ela conseguir recuperar aquela situação e estava a ser muito bombardeada pelos clientes e que, pronto, a dada altura ela achou por bem devolver todos os honorários para conseguir resguardar-se minimamente, não é, ter alguma sanidade mental para continuar a levar a vida. Este tipo de situações têm de ser previstas, não é? Têm de ser previstas, ou seja, o cliente tem também de ter consciência que eu tenho uma advogada mulher e que eventualmente ela poderá ter estas situações ali e que, pronto, neste período deve-se respeitar, não é? Mas se a gente tiver isso legislado, é mais fácil da gente exigir. Ao invés de só ligar para o cliente a dizer, olha, não, eu estou nesta condição, assim, porque eu ao ligar a dizer isso, ele até pode achar que eu sou fraca, não é? Então, se você sabia que não conseguia, por que você assumiu este compromisso? Não é?
Então, para não termos esta figura, não é, que de certa forma remete-nos à falta de profissionalismo, à falta de comprometimento com o trabalho que estamos a fazer, é importante que a nossa própria organização, não é, que toma conta da nossa atividade, assuma esta responsabilidade, como sendo, de facto, necessário para que a mulher esteja numa posição equitativa em relação ao homem, não é? E é desta forma que a gente vai, de facto, promover a igualdade de género no exercício da nossa profissão. E é por meio deste papel que a Ordem... é por meio deste papel que a Ordem... é assim que a Ordem, de facto, destaca-se na resolução dessas questões. Pronto. Eu ia aqui ver, além da implementação das prerrogativas, eu não ia entrar mais para a necessidade de criação de políticas e diretrizes, sensibilização, informação, porque pronto, a minha colega que esteve em primeiro já abordou e talvez, pronto, acabava por ser extemporâneo ter de falar sobre essa questão. Mas o que eu foco é aqui a questão das prerrogativas. É necessário que a gente legisle estas prerrogativas, não é? Reconheça estes direitos à mulher, os direitos relativos à maternidade, não é? Os direitos relativos a esta condição, por exemplo, relativa ali ao período do ciclo menstrual, não é? Dependendo, a gente sempre pode encontrar mecanismos justificativos para também sanar aqui aqueles aproveitamentos, por vezes, não é? Que podem existir. A gente sempre pode criar, por exemplo, ter diagnósticos médicos comprovados por junta médica, não é? Que atesta que, de facto, esta pessoa tem alguma condição. Por exemplo, as mulheres existem mulheres que têm problema de endometriose, não é? Que é um problema real, que quando estão nessa questão de ter o período é mesmo muito complicado. Então, uma mulher que tem este problema não pode ser comparada a uma mulher que tem um ciclo normal, não é? Que se calhar no primeiro dia sente-se indisposta, mas depois consegue levantar-se. Quem tem este problema de endometriose muitas das vezes até tem de ser internada, porque não aguenta, as dores são tão horríveis, algumas até desmaiam, não é? Está ali, de repente desmaia, a dor é tão intensa que ela... Então, é preciso protegermos estas pessoas, não é? Não vendo necessariamente como mulheres, mas como pessoas, como seres humanos, é necessário que elas sejam protegidas e a Ordem aqui, então, é chamada a desempenhar este papel. Depois, também... a questão da conciliação da vida pessoal com a vida profissional, não é? Nós desempenhamos muitas funções, são muitas funções que por vezes até eu me pergunto, não sei como é que a gente consegue, não é? Porque é mesmo incrível, não é? É impressionante como é que a gente consegue fazer tantas coisas ao mesmo tempo. Mas é importante que a gente reconheça isto, não é? Reconheça isto e veja alguma forma de proteger esta mulher nesta condição, não é? A questão do combate, mecanismos internos de combate à violência do género, não é? Vocês cá têm esta comissão, eventualmente dentro desta comissão verem ali mecanismos mais precisos e executivos, não é? Ao invés de ver só apenas numa perspectiva formal, mas de modo executivo, não é? No dia a dia, como é que esta comissão consegue, de facto, melhorar a vida das advogadas, não é? Se eu tiver alguma situação particular, como é que eu consigo me desvencilhar? Como é que a comissão, desculpem, me consegue auxiliar? Então, todas essas questões, cabe à Ordem, de facto, auxiliar aqui e dar alguma solução. Portanto, peço desculpa.
A Ordem dos Advogados tem este papel fundamental na promoção da equidade de género e no reforço das prerrogativas da mulher advogada. Obrigada. Ao adotar políticas e diretrizes eficazes, ao promover a sensibilização e promoção e formação, ao combate à discriminação e ao assédio, e ao reforçar as prerrogativas da mulher advogada, a Ordem pode contribuir para a construção de uma advocacia mais justa e igualitária e, naturalmente, promover o alcance do tão sonhado Estado de Direito, que ainda é de facto uma realidade muito distante para as nossas sociedades africanas. A par disto, eu gostaria de sensibilizar a mulher, porque ouvi aqui vários discursos que me levaram a ter isto em atenção. Eu gostaria de sensibilizar a mulher para a sua aceitação. A igualdade que se busca com estas iniciativas é precisamente o reconhecimento das nossas diferenças e o tratamento para que a mulher se eleve e assim compita de modo igual com o homem no setor. Portanto, sejamos mulheres com bastante orgulho e veemência e nunca pensemos que somos inferiores ou incapazes. E, sobretudo, pensemos sempre que o curso do mundo depende de nós. O respeito e o reconhecimento que tanto buscamos fora começa conosco, em nós, na determinação de quem somos e o que queremos. E desta forma, eu agradeço-vos pela oportunidade e desejo as maiores felicidades. Muito obrigado, doutora Tânia. Com a doutora Tânia, demos por encerrada a parte das intervenções a partir de cá e abrimos espaço para colocação de questões. Creio que ao longo do dia conseguimos explanar vários comentários. Julgo que já estejamos algo cansados e peço que tenhamos alguma capacidade de síntese e caminhemos direto para as questões para que a nossa interação seja mais profícua. Peço para que levante a mão para quem quiser intervir. Ali na ponta, com a mão. Boa tarde a todos e vou mesmo direto ao assunto. Primeiro, começo com a doutora Maria Carneiro, os desafios, referiu-se aos desafios da mulher, mas também há o desafio do homem na contratação. Eu, quando estava a iniciar a minha carreira de advocacia, ainda trabalhava no gabinete de uma instituição do Estado, fazia lá as minhas atividades de docência e simultaneamente de advogado. Eu tinha que escolher alguns estudantes para participarem comigo dessa atividade. Eu muitas vezes tinha que trabalhar até a madrugada, 1, 2 horas. E era muito difícil levar uma estudante mulher, passa a redundância, para ficar com ela até às 0. 1, 2 horas, já fazermos as peças, já lermos os acórdãos, a discutirmos, e depois o que é que o guarda vai dizer, o que é que o pai dela vai dizer, o que é que o namorado dela vai dizer, o que é que o irmão dela mais velho vai dizer. Então, isso, de alguma forma, proibia o grupo de estudantes femininos de aproveitarem a oportunidade de, ainda no processo de formação, irem ganhando alguma componente prática. Porque nós, como homens, não por culpa das mulheres, mas por causa de um sistema misógino já instalado, temos dificuldades de absorver as mulheres. Eu gostaria que a doutora
Viviane refletisse em torno disso. E relativamente à doutora, desculpe, Maria Carneiro, relativamente à doutora Viviane, nós temos uma legislação, não regulamos ainda a questão de género para profissões liberais, para o nosso caso concreto, a Ordem dos Advogados, mas ao nível da lei de trabalho, nós já temos uma regulação específica para o direito da mulher trabalhadora, onde regula sobretudo a questão da mulher lactante, a mulher gestante, a mulher grávida e a mulher pérpua. Tenho dificuldade de dizer esse nome. Puerpa. Sim, eu penso que algumas questões que a nossa legislação do trabalho avança podiam ser aplicadas com as devidas adaptações para a questão da mulher liberal. Por exemplo, a nossa lei estabelece que as mulheres têm dificuldade de faltarem 30 dias nos primeiros 12 anos de vida do menor para levar a criança para o hospital por uma doença súbita ou por um acidente nas brincadeiras das crianças. Okay? E também estabelece a faculdade, a prerrogativa, já fazendo a adaptação, da mulher poder interromper o período de trabalho para poder amamentar a criança. Por exemplo, não sei se ao nível do Brasil, a partir da situação avançada do Brasil, podemos encontrar elementos para integrar situações como essa num estatuto ou numa norma que regulasse a prerrogativa da mulher advogada. Então, era essa questão que eu tinha para a doutora Viviane. Para a doutora Tânia, eu não tinha propriamente uma questão relativa à questão que está-se a discutir, mas é mesmo uma curiosidade relativamente a outro ofício. Estou a caçar os outros ofícios. Felizmente temos mulheres com várias habilidades, para além daquelas que fazem regularmente, foram buscar 2, 3 formações. Eu queria aproveitar para perceber o que é isso de fashion law, se não tiver contrariado. Eu penso que é importante, se calhar as mulheres têm que se lembrar de não deixar de serem mulheres bonitas, agradáveis, por causa de quererem ser advogadas. Preservem a vossa feminilidade, não prejudiquem isso. E eu acho que pode ser uma oportunidade para a doutora Viviane para se pronunciar um pouco a esse respeito, se eu não estiver a entender mal o fashion law. Obrigado. São essas 3 questões. Boa tarde. Não sei se escutar. Sim, eu sou Maria Amélia, sou advogada estagiária. E quando a doutora Tânia falou de mulheres, a mudança que vocês querem, o mundo deve começar convosco, eu me lembrei de algo que muitas de nós se calhar estejamos a esquecer, que tem acontecido todos os dias no nosso dia a dia. Eu quero focar-me muito mais em falar de mulher advogada, não só como uma defensora, como alguém que vai ao tribunal, defende muito bem os casos e tudo mais. Nós somos conhecedoras das leis, nós é que sabemos quando uma irmã nossa está sendo violada os seus direitos, mas mesmo assim ficamos caladas. Eu não sei como pretendem alcançar a diferença, sendo que quando nos dão uma oportunidade, a mínima sequer, nós não fazemos nada para poder mudar essa situação. Vou dar um exemplo claro de mulheres que, digamos, bancárias, as que trabalham no banco. Tem uma mulher lá, sentada junto aos homens, ajudando, fazendo uma lei que proíbe uma mulher recém-contratada a engravidar. E diz porque ela não pode engravidar durante 2 anos, porque vai
estragar o equilíbrio do banco. Enfim, é profundo. Eu começo a imaginar uma mulher que fica muito tempo procurando emprego, finalmente encontra. Nós já sabemos que para uma mulher conceber nem sempre é quando ela quer. Às vezes acontece quando ela decide não tentar mais. Aí que ela engravida. Eu vejo mulheres já interromperem gravidez porque não querem passar fome. Ela diz, eu já sofri muito nesta vida, finalmente consegui esse emprego, agora estou grávida, vou perder emprego, porque eu engravidei? Não, eu vou tirar. Logo, estamos a impedir alguém de ter direito à vida. Estamos a impedir uma pessoa que poderia, que se calhar faria uma grande mudança nesse mundo, de vir a este mundo. Isto é muito profundo e ainda mais doloroso ver uma mulher com a oportunidade de fazer a diferença, simplesmente se cala, deixa uma atitude tirana dessa acontecer. Que mudança nós queremos? Se quando nos dão a oportunidade de mudarmos, nós fazemos aquilo que os homens fazem. Não seria diferente? Nós, mulheres, começamos agora fazendo mudança? Não seria diferente que a mulher dissesse, não é justo impedirem a mulher de trabalhar porque ficou grávida. Não seria bem melhor que conseguissem responder ou sair em defesa da outra mulher numa instituição a dizer que tudo bem, que ela está no período probatório, ainda não tem uma nomeação definitiva, ainda não tem uma contratação definitiva. Ela fica grávida, depois dela nascer, ela vai voltar a trabalhar. As mulheres ficam caladas. Simplesmente não entram em defesa da outra irmã. Porque seria assim que devíamos nos tratar, nós mulheres, como irmãs. Os homens, por vezes, dizem que são machistas, mas eu encaro isso como uma maneira de esconder a sua fraqueza. Eles escondem a fraqueza e dão justificação e nós damos justificação de machismo. Não. É só para verem. Estamos aqui, esta é uma conferência da mulher advogada e olhem só, tem poucos homens, mas não foi dito que os homens não deviam participar. Até que tínhamos moderadores aí, todo mundo recebeu o panfleto, os homens fugiram. Porque a nossa boca tem poder. Quando uma mulher pega um microfone, o que fala é profundo. Obrigada. Irmos para o doutor ali. Tem uma mão aqui no Zoom levantada há algum tempo. Só flipes para a pessoa, a colega aqui do Zoom, doutora Soraya Mecupa, a comunicar-se. Doutora Soraya? Obrigada, boa tarde. Boa tarde, doutora, pode falar. Sim, boa tarde. Sim, boa tarde. Falar. Sim, estava a dizer, obrigada pela oportunidade. Sou advogada, a minha questão vai, até que não é questão, é um comentário que eu gostaria de ouvir da doutora Viviane, a sua experiência no Brasil. Sou advogada e, por sinal, sou muçulmana. E como mulher,
a nossa religião, a islâmica, as mulheres são obrigadas a usar o véu. Nós chamamos de hijab. E lembro-me na altura, quando ainda era estagiária, né? Questionei como é que seria a questão de, na nossa carteira profissional, se era permitida o uso de véu na nossa fotografia. E lembro que o bastonário na altura disse que não, por uma questão de identificação, não podíamos tirar uma foto com o véu. Aliás, a ordem usava a mesma questão no uso do bem, por exemplo, na questão do bem, na nossa prática, no nosso bilhete de identidade, não é permitido o uso de véu. E eu tenho conhecimento que no Brasil, eles têm uma lei que permite de identidade religiosa, eles valorizam isso lá, e é permitido o uso de vestes islâmicas em todos os ambientes. E eu gostaria de saber da doutora Viviane, Oi? Acho que cortou o áudio. Sim, gostaria que a doutora Viviane partilhasse conosco a sua experiência no Brasil em relação ao uso do véu de mulheres advogadas muçulmanas. Como é que é? Aqui, por exemplo, eu sou muçulmana, uso o véu e por sinal, uso a burca. Só que quando eu chego no tribunal, tenho que remover, porque no nosso país não é permitido nem o uso da burca, nem o uso do véu, por exemplo, na minha carteira de profissional de advogado, eu não tenho. As pessoas o nome do véu, o hijab, mas na minha carteira profissional eu tenho o meu cabelo normal, porque não é permitido. E gostaria que a doutora partilhasse essa experiência aqui conosco. Obrigada. Obrigada, Soraya, pela mensagem. Eu vou ter que te falar que eu não tenho essa experiência pessoalmente, porque assim, a minha subseção, a cidade que eu moro, é interior do estado de São Paulo. Então, aqui eu sei que existe essa possibilidade, eu sei que existem advogadas que podem sim usar o véu. Já vi matérias nesse sentido em capitais, né, locais maiores. Aqui na minha região, eu não tenho conhecimento de nenhuma advogada, mas eu sei também que se ela quiser e estiver usando, ela é protegida. Nós temos uma lei que protege sim. Só que a minha experiência não permite com que eu partilhe isso com você, porque eu não presenciei aqui na minha região, só por matérias de TV mesmo. Doutor ali, doutor Zuber. Boa tarde a todas e a todos. Meu nome é Mário Pereira, sou advogado e professor. A minha questão é dirigida à doutora Tânia, que fez uma bela intervenção que apreciei bastante, do ponto de vista metodológico, quando parte da conceituação da mulher no contexto bíblico e depois desemboca para a conceituação da mulher no contexto socioprofissional. Quando ia acompanhando a intervenção da doutora Tânia, quando se referia à questão relativa à igualdade de gênero, do ponto de vista legal, no constitucionalismo moderno, as mulheres e os homens são iguais perante a lei, têm todos os mesmos direitos e obrigações. E depois lembrei-me de algumas leituras que eu fazia de alguns textos de um poeta indiano, o Rabindranath Tagore. Num texto muito interessante, ele dizia que a igualdade de gênero é contra a natureza delicada da mulher. Então, eu gostaria de colher da doutora Tânia quais seriam ou quais serão os mecanismos eficazes para estabelecermos um paralelismo positivo em relação a essa igualdade de gênero e a contra a natureza delicada da mulher. Obrigado. Os mecanismos eficazes para estabelecermos um paralelismo
positivo. O paralelismo positivo seria aquele que, diante da igualdade do gênero e a natureza delicada da mulher, não colocássemos a mulher em situações de desvantagem em relação aos homens. Obrigado. Cidade única, aproximação em setembro. Não? Então voltamos aqui para o painel. Para não dizerem que eu sou machista, são livres de responderem qualquer uma das três. Não há hierarquia nenhuma. Então, por favor, doutoras, tenham bondade. Doutora Orquídea está olhando muito para mim falar. Penso que já é boa noite. Boa noite mais uma vez. Okay. Acho que meu relógio está adiantado. Já está marcado 8 horas. Então... penso que a questão foi do Dr. Cossa, dirigida a mim. Penso que esta questão pode ter solução na questão de educação. Tudo inicia com a educação. Por isso que na minha apresentação eu fiz menção e a melhor forma de promover a equidade de gênero é mesmo através de formação e mentoria. E a formação e mentoria está relacionada com a própria educação. Sim, penso que podemos ultrapassar essa questão, no sentido de que temos que incentivar as mulheres, não só na carreira jurídica, mas sim em todas as outras profissões, para não ter essa mentalidade. E como é que podemos fazer isso? Através da própria formação. Penso que também essa é uma questão ligada a problema psicológico. Então, se incluirmos nas formações apoio ou educação emocional para lutarmos contra esse preconceito generalizado de que eu não posso fazer isso, porque senão a minha imagem, de alguma forma, vai ficar mal perante a sociedade. E por aí podemos ultrapassar essa questão. E são, sim, desafios que temos que enfrentar. Penso eu que são desafios emocionais da própria profissão. E, sim, é um obstáculo também relacionado ao preconceito de gênero, que também, poucas vezes, penso eu, pode iniciar através de nós mesmos, mulheres, mas que a maioria das vezes é mesmo por terceiros. Não sei. Penso que era só esta. Eu posso falar? Tenha bondade, doutora. Complementando, a Maria falou uma coisa que eu ia falar também. Nós temos que entender como mulheres e como mulheres advogadas, que nós fomos criadas dentro de um processo totalmente patriarcal. Então, este movimento é um movimento que é complicado de fazer, porque às vezes eu acho que foi a Tânia que falou, nós mulheres precisamos saber o nosso papel e a nossa força, mas nem sempre é fácil isso, porque nós somos criadas para não termos força, para não termos voz, como a própria colega acabou de falar, quando a mulher pega o microfone, a mulher fala. É isso que a gente precisa. Então, a educação, eu concordo com o que a Maria disse, a educação. A gente precisa educar também, não só os adultos, mas principalmente as nossas crianças que estão vindo, o respeito às mulheres, a forma de se tratar, a oportunidade que tem que ser igual para ambas, tanto homem como mulher. Né? Então, porque nós somos criadas num sistema. Então, às vezes, eu falo muito isso aqui, às vezes nós próprias mulheres nos julgamos. Então, quando nós nos julgamos, nós não damos oportunidade para uma colega ascender.
Então, a gente precisa ter essa consciência do sistema em que estamos ainda, em que fomos criadas, para que a gente possa avançar cada vez mais. Obrigada. A primeira questão foi colocada, foi pelo Dr. Lindo, falava sobre a questão do fashion law e perguntava se esta formação era uma oportunidade de as mulheres tornarem-se mais mulheres. Terá sido isto? Ou melhor, perguntou-me o que é que era isso, não é? Primeiro, o que é que era isso? Pronto. Fashion law, na verdade, parece que alguma coisa tem a ver com passarelas e isso, mas não é bem isso. Não é? O que está em causa aqui, a matéria técnica que está em causa nesta formação é a questão da direito de autor e propriedade intelectual. Está em causa, mais relativo à moda. Ou seja, como é que estas grandes marcas fazem o registro, não é, das suas marcas, das inovações, dos modelos, o que é possível registrar, o que não é possível registrar, como é que elas podem resolver os problemas que surgem, por exemplo, atualmente a nível da indústria da moda, tem o problema das chamadas fast fashion, que é as Zaras, H&M, estas marcas que são mais baratas, que produzem massa de modelos de marcas muito caras, não é? Ou seja, imagina, por exemplo, uma Chanel, não é? Ou uma Dior, fez um desfile, não é? Hoje, eles já mandam para lá os seus homens, não é? Ou as suas pessoas, para estarem a fotografar, e na semana seguinte já foi feito réplicas daqueles modelos que foram publicitados, não é, inéditos, pela alta costura. E isto tem trazido prejuízos enormes para esta indústria, não é? Então, esta formação, ou esta área de investigação, vai necessariamente dar aqui algum estas pessoas, não é, que estão neste mercado, ou seja, a matéria em causa técnica que está ali é a propriedade intelectual, essencialmente, é sobre isto. Ok. Pronto. Na sequência, penso que a doutora Amélia, fez aqui uma chega, não é? Foi mais ou menos uma chega sobre a questão das mulheres, não é? A falta de solidariedade que nós mulheres muitas das vezes não temos umas com as outras, não é? Sobretudo quando a mulher está a ter ali uma oportunidade de emprego, não é? Porque somos nós mulheres a resguardarmos ou a fecharmos aqui a oportunidade da outra mulher também ter este acesso. Isto de facto é uma realidade, não é? Nós mulheres temos de facto muita solidariedade, a tal chamada sororidade. Nós não temos muito isso. E eu não sei se isto é uma coisa que acontece muito conosco, africanas, mas eu vejo-lhe a falar, ele está a falar não é muito diferente do que acontece muito em Angola. Não é? Esta falta de empatia, não é? Uma para com a outra, é algo que é muito comum nas nossas sociedades. Ou seja, é muito comum a mulher estar numa posição de decisão, ser a primeira a dizer que a outra mulher não pode ter acesso. Porque é péssimo. É péssimo porque parece que nós estamos a proteger a nossa posição, quando na verdade não é nada disso que a gente está a fazer. A gente está a prejudicar-se a si mesma. Porque eu que estou na posição de decisão, amanhã poderei ser esta pessoa que estava ali a pedir uma oportunidade. E vou encontrar uma mulher como eu. Porque eu obviamente gostaria que tivesse uma mulher que olhasse para a minha condição e desse obviamente a oportunidade. Agora,
é importante, a minha chega via mais neste sentido, é importante termos em atenção o seguinte: nós somos técnicas da área de direito e temos que ter consciência o que é de facto válido, o que é que não é válido, não é? Quando numa entrevista de emprego ou mesmo no seu posto de trabalho, já estando ali, perguntam-lhe ou se engravidou, dizem que, ou fazem questões como estas, não é? Você quer engravidar, não quer engravidar, tem filhos, não tem filhos. Quer dizer, este tipo de questões não são questões que sejam ou que valham para a validação do que deve ser decidido. Isto deve estar bem claro e, sobretudo, não é justificação para a admissão ou admissão de alguém. Não é. Legalmente não é. E, portanto, se porventura alguma de vocês parar-se com esta situação, tem todo o direito de pegar e rebelar-se contra isso, não é? Aliás, conhecem perfeitamente os mecanismos para fazer valer o seu direito. Obviamente que muitas de nós ficam receosas em tomar esta atitude, porque senão eu vou sofrer a represália e depois, para além de nem conseguir aqui, não vou conseguir em nenhum outro sítio. Mas eu acho que devem tirar um pouco deste medo, porque se calhar até podem ser pioneiras em determinados movimentos e acabar com este tipo de práticas. Porque não é admissível, não é legal, não é, que se pondere um posto de trabalho de alguém por conta disto. Isto não é admissível de todo. Isto é uma condição humana, é normal a mulher estar grávida, ou se ela é casada, isto é perfeitamente normal, ela tem a vida dela, não é? E isso aconteceu, deve ser respeitado. O seu posto de emprego não deve ser condicionado por isto. Aliás, eu acredito que não deve ser semelhante à lei laboral que nós temos em Angola. Vocês têm inúmeros mecanismos ali de defesa desta posição. Então, eu acho que era isso, e se calhar aqui incentivar mais a questão da solidariedade. Temos de ter mais solidariedade umas com as outras. E, por último, o colega, que eu agora, por acaso, confesso que não apontei o nome, sim, o Dr. Mário, perguntava-me que mecanismos eficazes é que nós podemos utilizar para pormos aqui a mulher a pé de igualdade sem retirar a sensibilidade própria dela, não é? Foi a analogia que eu estava aqui a fazer sobre a questão do estrado, não é? É como se a mulher estivesse sem visibilidade, tem a mesma visibilidade que o homem. E como é que a gente pode fazer isso? Por meio, naturalmente, legislando estas prerrogativas que devem ser reconhecidas a ela. Devem ser reconhecidas a ela não por uma questão de pena ou por... não, é reconhecimento da sua condição humana, não é? Ela, enquanto humana, para poder competir com um homem a pé de igualdade, ela precisa de ter tem de ser dado esse estrado para ela subir. Que é o quê? Reconheça, quando ela ficar grávida, reconheça a possibilidade dela manter-se em casa, não é? Porque é um período complexo. A gravidez acontece toda no corpo dela, portanto, temos que deixar. Eu acho que já ouvi estudos que falavam que a mulher, por exemplo, só consegue voltar ao normal depois de uma gravidez ao fim de 2 anos, não é? Então, pronto, se calhar não vamos ser extremos, não é? Porque temos que trabalhar, obviamente, mas é necessário que se reconheça a ela um período para ela conseguir recompor-se, não é? A questão da amamentação, não é? Ela tem um ser que é dependente dela, é indefeso, precisa do leite materno. Então, tem de ser reconhecida esta possibilidade. E quando a gente faz isso, não é porque estamos a ter pena. Não, a sociedade, este ser que está a ser amamentado, amanhã será um cidadão necessário aqui, não é? Então a gente, enquanto sociedade, tem de fazer a sinergia para que ela consiga criar esta criança e levá-la a bom porto para ser o próximo cidadão, a contribuir também para a sociedade. Então são estas questões, ou estas prerrogativas da mulher advogada que devem ser vistas e reconhecidas
para que ela então esteja a pé de igualdade, obviamente sem perder esta sensibilidade, porque do contrário, se a gente insistir em não dar este estrado à mulher para que ela suba, é aí onde de facto nós perdemos a feminilidade, onde pegamos, por exemplo, desistimos de projetos como família, não é? Porque eu quero competir, eu preciso, não é? E para que eu compita, eu não consigo. A única forma que eu tenho de conseguir trabalhar o mesmo número de horas com um homem é, de facto, se eu não tiver um esposo, não tiver um filho, viver sozinha e focarmos exclusivamente no trabalho. E muitas até fazem, não é? Mas só que, obviamente, por meio disso, acabam por perder muito da sua feminilidade porque estão exclusivamente só mesmo no trabalho, não é? E a gente sabe que, isto eu acredito que é um pouco da natureza, a questão família é-nos muito própria, não é? Constituir uma família, criar uma família, é algo de facto que nos toca. É muito natural, isto é próprio da mulher. A mulher tem esta coisa. E mesmo quando ela não tem uma família biológica, nós vamos sempre ver que ela vai adotar isto. Ou vai ser no meio de trabalho, as pessoas com quem ela trabalha, ela vai transformar aquelas pessoas em seus familiares. Porque nós temos isto de forma natural. Criar, cuidar, elevar, é natural nosso. Isto. A gente não se faz, isso é nosso mesmo, natural. Então, esta seria mais ou menos a minha resposta para a questão. Creio que já não tenhamos mais questões. Muito obrigado, doutora Viviane. Continuação de um bom dia aí. Muito obrigado. Obrigada pela participação. Tânia, doutora Maria. Muito obrigado à Ordem pela oportunidade e o privilégio que me concederam de moderar esse debate. Do nosso lado, está encerrado esse painel. Por favor, uma salva de palmas para as três senhoras. E devolvo a palavra ao MC. Sempre